Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao nosso último dia do KPMG Risk Journey, o terceiro ano aqui. Muito prazer vê-los novamente aqui. Eu sou o Diogo Dias, o sócio líder de Risk Advisory Solutions na KPMG do Brasil e na América do Sul. E hoje aqui eu tenho comigo como moderador o Lúcio Anacleto, hoje não, né? Todos os dias o Lúcio aqui presente. E o André Coutinho aqui vai tentar se juntar até o final do dia. Teve um probleminha aí, que é o nosso líder de Risk Advisory Solutions no Brasil e América do Sul. E o Lúcio aqui é o nosso head também de Financial Risk Management no Brasil e na América do Sul. O tema de hoje aqui, a gente teve esse tema aqui, o primeiro tema dos demais anos, né? Agora a gente decidiu colocar como último tema, né? Porque a gente percebeu que ele junta tudo que a gente conversou nas datas anteriores, né? Nos 5 eventos anteriores, né? A gente já falou um pouquinho, que a gente já falou dos anos, né? E os nossos apresentadores vão falar aqui um pouquinho também desse estudo de muito tempo que a KPMG tem, a maturidade do mercado aqui. Então, as tendências das práticas de governança corporativa e gerenciamento de riscos das empresas brasileiras em 2023, né? Vai falar de evolução também. E aqui, já aproveitando, pessoal, ali essas perguntas sempre aparecem aqui e a gente vai responder de novo sem problema aqui. No QR Code ali você consegue acessar o material e as apresentações dos dias anteriores, e nos próximos dias, o deste dia aqui também, né? E aqui vai ser muito legal, porque hoje a gente vai falar muita coisa que a gente falou de controles internos, muita coisa talvez de fraudes, investigações, canais de denúncias, risco de TI, né? Eu acho que o Leandro só não apareceu 2 vezes aqui, né? Porque a gente evitou trazer ele todas as vezes, mas o risco de tecnologia sempre apareceu. Vamos falar de Risk Management também, um tema que a gente trouxe com a nossa visão de como que se linka isso com inovação também. Então, acho que é muito legal a gente ter mudado um pouquinho a ordem das apresentações, né? Então, eu queria agora apresentar para vocês, né? Aqui, pessoal, desculpa, a gente tem todos os outros webcasts da KPMG, não só este aqui, mas os demais assuntos que você viu em algum lugar de rede social. Se você for nesse QR Code, você pode acessar também, ou pedir para a gente aqui, que a gente pode mandar o link, né? E aqui, eu nem sei se eu preciso apresentar aqui, né, Lúcia? A gente tem o Sidney Ito aqui, que liderou a área de riscos da KPMG por, eu não vou falar quantos anos aqui, porque ele não gosta, né? Mas Sidney Ito, que hoje ele lidera aqui o nosso ACI, né? E é um dos nossos sócios de governança corporativa. E um prazer que aqui a gente tem também, junto com o Ito, uma presença ilustre. A Fernanda está lá de Nova York, né? Uma diretora de governança da KPMG nos Estados Unidos. E já peço desculpa em nome da Fernanda, porque a gente está com um probleminha de conexão, né, Fernanda? A gente sabe esses países aí, né, que a conexão não é tão boa quanto a nossa, às vezes ela pode cair. Então, eu peço alguma compreensão que pode acontecer aí em algum momento aí. Então, Ito e Fernanda, obrigado pela presença, obrigado pela apresentação, aí é com vocês. Obrigado, Diogo, obrigado, Lúcio, e obrigado a todos aí que estão participando aí desse Risk Journey, né, mais uma vez. Muito bom, né, de falarmos sobre esse tema e relacionado com governança corporativa, e eu vejo que também temos aí o benefício, né, Fernanda, de você também dar um pouco das tendências, né, que você tem visto nos Estados Unidos, porque riscos e governança e as questões de governança corporativa, elas são semelhantes, né, em qualquer lugar do mundo, mas existem direcionamentos, existem regulação e existem dilemas que muitas vezes são diferentes, e é bom de sempre nós compartilharmos e discutirmos aí em conjunto. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês e, né, Lúcia, aí depois você vai pilotando também qualquer pergunta, né, ou qualquer comentário que vier aí em cima da nossa apresentação. Exatamente, Ito. Desculpa, Fernanda, fala aí. Falar uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Tentar contribuir um pouco com essa discussão riquíssima de riscos que a KPMG vem promovendo. E, como vocês vão ver, muito do que acontece nos Estados Unidos repercute para o mundo todo, né? Então, trouxe aqui alguns aspectos bastante relevantes que têm sido discutidos e que, de fato, vão afetar não só as empresas americanas, mas também as empresas brasileiras e dos outros países, né? Então, sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Legal, Fernanda. Então, vamos em frente, né? Bom, a ideia
falarmos sobre as tendências, né, nas práticas de governança corporativa e de gerenciamento de riscos em 2023. Então, em cima das tendências, vocês já tiveram, né, outras apresentações com mais detalhamento, mas o propósito aqui é só fazer uma conexão, né, dessas apresentações ou temas anteriores e trazer um pouco o que as empresas especificamente têm feito para endereçar essas tendências, essas preocupações, esses dilemas, não é? Então, nesse sentido, sempre discutimos que cada vez mais é maior o ativismo e a necessidade de interação que as empresas possuem ou têm que ter com os stakeholders, né? E obviamente, nos anos anteriores, o foco maior sempre foi os acionistas, os shareholders, mas os stakeholders têm se manifestado de forma bastante significativa também nos últimos anos, sejam investidores potenciais, sejam os próprios órgãos reguladores, seja a própria Receita Federal, né, o próprio governo, nas suas preocupações, sejam clientes e fornecedores preocupados com a própria continuidade da empresa e a sua capacidade de fazer negócios, né, de durabilidade nos negócios, e hoje os próprios funcionários da empresa preocupados também com a própria responsabilidade corporativa e quanto que a própria empresa onde ele atua se preocupa não só com ele em si, né, com o funcionário, mas com a própria comunidade onde atua e a responsabilidade social das empresas de uma forma geral. Junto com isso, os próprios acionistas têm sido bastante exigentes e ativos em termos de práticas de governança corporativa. Então, em cima de todo esse ambiente, os riscos acabam sendo mais significativos, juntamente com os riscos emergentes que foram apresentados a vocês anteriormente. Então, em cima desse ambiente ativo, né, seja dos shareholders, sejam dos demais stakeholders, e incluindo os próprios órgãos reguladores, é onde as empresas atuam nesse momento. Então, acho que um primeiro item que vocês debateram aí, né, bastante, foi a questão do ESG, porque o ESG, ele tem todo um processo, né, de empreendedorismo e vamos dizer, de possibilidades de negócio, de sucesso no negócio e de oportunidades, mas ele também, né, tem trazido algumas atitudes relacionadas ao ESG que às vezes não tem sido visto com bons olhos pelo mercado e nem pelos reguladores, né? Então, tem um exemplo aqui, uma empresa na Malásia que elegeu um orangotango para ser um membro do conselho de administração, dizendo que isso era uma atitude ou um endereçamento ESG da empresa. E aí, junto com essas preocupações de modismo ou de atitudes que não têm a ver com ESG ou atitudes de curto prazo, vocês também têm visto muitas punições ou ativismo, né, do próprio mercado em cima do que as empresas dizem que é ou que pode ser ESG e não é concordado pelo mercado. Então, onde nós queremos chegar no aspecto do ESG em termos de risco é a questão de que chega-se hoje na etapa da regulação. Então, a regulação, que nós vemos que 2023 ela vem muito forte no aspecto de ESG, seja nos Estados Unidos, né, Fernanda, a SEC tem sido bastante exigente em criar uma regra regulatória muito forte de disclosure e também de assegurar que o que a empresa informa dentro das suas atitudes de ESG, efetivamente ela está realizando. A União Europeia já criou as suas regras no ano anterior, e alguns países especificamente, UK, França e Itália também, e aí temos esse ano no Brasil já a regra da CVM exigindo que as empresas abertas, no seu formulário de referência, informem os seus riscos relacionados às questões ambientais e sociais e como a sua estrutura de governança ela é estabelecida para esse seu endereçamento. E, além disso, esse ano há uma novidade que as empresas estão sendo exigidas a ranquear os seus 5 riscos mais significativos do negócio, incluindo ambientais e sociais.
Então, ou seja, não há mais a chance de eu só divulgar, eu vou ter que ter a responsabilidade também de qualificar. Oi, Fernanda. Isso. Deixa eu só complementar aí um pouco desse cenário que você trouxe, né? Então, aqui nos Estados Unidos, nós estamos chegando próximo dos proxy seasons, né? Que eles chamam, que são o momento em que os acionistas, principalmente os acionistas ativistas, eles colocam as suas propostas para a administração da companhia por meio das assembleias, né? E o que nós temos visto nos últimos, né, proxy seasons, é que os temas relacionados a ESG, eles têm sido muito presentes, né? Então, não só ativismo em relação à própria governança da empresa, mas também temos visto cada vez mais, né, com relação às políticas e os indicadores de capital humano, né, dentro das empresas, é algo que a gente vai falar também mais para frente, e também as iniciativas socioambientais, né? Então, a gente vê dentro do grupo, né, de acionistas e principalmente dos ativistas aqui nos Estados Unidos, que esses temas têm sido de bastante interesse e, de fato, o regulador também tem trazido já algumas questões, né? A SEC tem uma regra em discussão de divulgação de aspectos socioambientais e de governança pelas empresas públicas, né? Então, esse é um tema que a gente vai ver também aí nos próximos meses se desenrolar aqui. Perfeito. Muito bom, Fernanda, é isso mesmo, né? Então, acho que esse é o ponto de que a etapa do ESG, além da oportunidade, ele está no aspecto de risco e dentro do aspecto de risco, hoje ele está nessas questões de regulação, como você comentou, perfeito. Falando um pouco também sobre as questões do ESG, vale a pena, né, divulgar a vocês que em janeiro agora saiu do World Economic Forum o Global Risk Report, né, que eles emitem anualmente, e ele é a base até para discussões em Davos. O que nós sempre fazemos é uma comparação entre os top risks, né, que saem dessa publicação, né, porque o próprio World Economic Forum que faz essa própria análise, e vocês veem que na hora que fazer, ele é todos os anos, tá? Então, na hora que fazemos uma comparação com o que foi publicado em 2007, vocês vão ver que naquela época eram 8 top risks, e dos 8 top risks, vocês vão ver que não tem nenhum relacionado ao ambiental, né? Que seria o verde, né? Vocês têm aí top risks econômicos, tem top risks geopolíticos, sociais e tecnológicos, mas nenhum ambiental. Chega 2021, junto com a pandemia, quando aí já se adaptaram para ter um top 10, vocês veem que dos 10, 6 são relacionados às questões ambientais. Então, ou seja, o mundo efetivamente traz essa preocupação relacionada às questões ambientais e, junto com eles, ainda as próprias questões tecnológicas, né, que todos nós sabemos, e também a questão do risco social relacionado a doenças infecciosas que vieram lá na questão da própria pandemia. Hoje, né, ou seja, nesse ano, na hora que se faz o top 10, há uma distribuição, mas vocês veem que ainda as questões ambientais entram nos top 10 risks, né, do Fórum Econômico Mundial. Só houve um maior agravamento das questões sociais e ele é decorrente da própria pandemia, derivado das questões econômicas e sociais que vieram, né, da própria pandemia e tem trazido desigualdades sociais em vários países também. E o grande ponto aqui também, que não deve ser desconsiderado, é a questão tecnológica, que vocês também tiveram uma apresentação sobre esse item, que é a questão dos crimes cibernéticos, a insegurança cibernética que se prolifera ano a ano. E aí, falando sobre a disrupção tecnológica, acho que o grande ponto de se avaliar é que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido, muitos investimentos trazem grandes oportunidades também trazem riscos que precisam ser endereçados, né? Não sei se vocês viram, mas o próprio metaverso é algo que
Nos últimos anos ele teve um grande investimento, ele continua como um grande investimento, mas muitas empresas, vocês veem aí nessa própria apresentação, são as empresas que se comprometeram a investir ou já disseram que vão investir no metaverso, mas muitas já começaram a desistir e já focando especificamente na inteligência artificial. Um dos exemplos é o OpenAI, ou aproveitando a infraestrutura do próprio 5G. Então, o grande ponto aqui é que a disrupção tecnológica ela se acelera e, como disse, traz riscos, mas também traz mais oportunidades. O ponto é, eu tenho que saber entender quais são esses riscos para que as oportunidades não sejam afetadas com prejuízos ou perdas para a minha empresa. E falando sobre essa questão do risco, né, tem também a questão do risco de fraude. Então, também agora em janeiro, saiu, né, do Transparency International, o que eles fazem todo ano, o Corruption Perception Index, né, saiu agora em 2022. Infelizmente, o Brasil continua numa posição ainda ruim, né, no 94º de 180 países. Ele chegou a estar numa situação um pouco melhor no ano que foi lançada a lei anticorrupção aqui no Brasil, mas a boa notícia é que alguns anos atrás nós éramos vermelho escuro, e vocês veem que quanto menos vermelho, menos corrupto é o país. Mas, de qualquer forma, isso deixa muito claro que a questão de fraude ainda é uma grande preocupação no Brasil, e aí nós conseguimos, inclusive, em cima de uma pesquisa, vocês veem do lado direito, e que já houve, né, acho que foi a primeira apresentação, né, que vocês tiveram dessa série, falando sobre essa questão das fraudes, né, na América do Norte e na América Latina. E aí o que nós vemos que é bastante interessante, né, um pouco, né, Fernanda, que aí a gente olha Estados Unidos e olha aqui a América Latina, vocês veem que a fraude é maior na América Latina quando ela é uma fraude interna, né? O percentual de fraude interna é maior na América Latina, e nós temos visto isso como uma realidade das fraudes internas, muito derivado da questão da pandemia, onde foi necessária uma flexibilização dos controles internos e do próprio gerenciamento de risco, do próprio compliance, e aí, como consequência, ocorreram as fraudes naquele período também. Não tinha jeito, tinha que se fazer, é uma questão emergencial. E isso tem trazido muitas investigações sobre fraude. E nos Estados Unidos, ou na América do Norte, aí a questão da fraude ela é maior, fraudes externas. Por quê? Porque países como Estados Unidos e Canadá sofrem uma quantidade enorme, né, de ataques hackers, e aí trazendo uma fraude externa, uma quantidade maior nessas empresas naquela região. E aí, né, só somando um pouco o que o Leandro apresentou anteriormente, em cima desse material, né, que foi apresentado, inclusive, na primeira sessão, o que é preocupante hoje em relação às empresas, que é muito importante considerar no risco cibernético. Dentro dessa pesquisa, vocês veem que nós temos duas perguntas interessantes para se comparar. A primeira do lado esquerdo, né, nessa pesquisa que vocês veem aí no meio, a pergunta foi, normalmente, quanto tempo que se leva para identificar um ataque cibernético, né, ou uma violação em sua empresa? E vocês veem que o maior percentual está dentro de um mês, ou seja, então leva, em média, um mês para eu descobrir que eu estou sendo atacado. Lógico, se eu não tiver um prejuízo muito grande nesse ataque. Mas enquanto estou sendo atacado, ou pelo menos sendo vigiado, leva 30 dias em média para descobrir isso. E depois, quanto tempo leva para eu conter esse ataque cibernético depois que eu descobri que ele está acontecendo? E a média também leva um mês. Então, ou seja, levaria-se em média 2 meses para eu descobrir e me defender de um ataque cibernético. Então, por isso que muitas das vezes acaba acontecendo perdas significativas ou problemas significativos nas empresas, algumas empresas, na questão do ataque cibernético. Então, é um risco ainda bastante significativo, é um risco bastante significativo relacionado à fraude também. Outro risco interessante a ser também considerado é o risco geopolítico, algo que também cresceu significativamente nos últimos anos na agenda, seja dos executivos, né, da gestão, seja do comitê de auditoria, seja do conselho de administração. E por quê? Porque o risco geopolítico, antes, ele trazia efeitos
regionais ou locais, né? Ou seja, onde o risco está acontecendo. E hoje ele tem um caráter muito holístico, ele acaba afetando o mundo como um todo, seja aí a própria situação da guerra, né, que nós estamos sabendo. Mas o que vale a pena também considerar é que o Eurasia, ele faz o Top 10 Risks todos os anos, e também nós vimos uma tendência dos anos anteriores com esses últimos anos, de o quê? Que nos Top 10, nos anos anteriores, eles eram muito, como eu disse, focados em crises ou situações de risco de um país ou de uma região. E hoje vocês veem que, por exemplo, entre os top 10, se vocês pegarem aí o risco 3, que é chamado armas de disrupção em massa, quando vocês lerem, né, esse componente é muito interessante, que diz o seguinte, aí volta, nós estávamos falando anteriormente, é que como as redes sociais, e todos nós sabemos disso, né, eles são utilizados, podem ser utilizados para uma manipulação de pessoa física, pessoa jurídica, de uma instituição ou de um país também. Né? Então, acho que isso é um grande ponto de risco geopolítico. Um país pode usar isso como uma arma para outros países. Então, imagine que isso também pode ser usado contra uma empresa ou a reputação de uma pessoa também. Então, acho que isso é um item que precisa, né, ser considerado, o risco geopolítico na agenda das empresas de uma forma geral. E também o que nós vimos interessante de mudança no próprio Eurasia, vocês veem que o risco 6 e o risco 10 estão relacionados a questões de escassez, não é? de recursos, né? Crise da energia ou a crise hídrica. Então, algo que também está muito relacionado às questões ambientais vem se transformando num risco geopolítico também. Outro risco também discutido, né, debatido nessas sessões, é a questão do risco do capital humano. E por que nós fizemos esse quadro aqui? Porque esse quadro, ele mostra que a questão do risco do capital humano, ele tem suas atenções de forma diferenciada, dependendo da hierarquia dentro da empresa. Então, hoje o Conselho de Administração ele é muito cobrado, né? O ativismo é muito grande, como a Fernanda comentou, né? Nos proxies que vão ter agora nas assembleias, e um deles é a questão da diversidade no Conselho de Administração. Isso é uma realidade que vem chegando forte no Brasil também. Inclusive, a própria B3, ela tem uma minuta, né, de criar uma regra de diversidade, exigir diversidade a partir de 2025, no Conselho de Administração. E um item que é interessante... Deixa eu só complementar aí, nesse aspecto de diversidade, ele é bastante discutido aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, né? Inclusive, existe uma regra recente da Nasdaq, que foi aprovada pela SEC, que exige a divulgação, né, do nível de diversidade que as empresas possuem dentro do seu conselho de administração e também no seu corpo, na sua força de trabalho, né? E também um enforcement para que os conselhos de administração dessas empresas, né, que estão listadas na Nasdaq, tenham pelo menos uma mulher ou pelo menos uma minoria subrepresentada, né, como eles chamam aqui, fazendo parte desse conselho para ampliar os índices de diversidade dentro das empresas. E junto com isso, né, o próprio Conselho de Administração ele tem hoje na sua agenda a questão da contratação, capacitação e retenção de talentos. E por que hoje está no Conselho de Administração? Porque ele deixou de ser uma questão de recursos humanos para ser uma questão de estratégia de capital humano. Ou seja, ele faz parte da própria estratégia da empresa em cima da questão dos talentos que a empresa precisa desenvolver em cima de toda essa disrupção que nós mostramos anteriormente e riscos diferenciados que nós temos visto. E um grande ponto aqui é a cultura corporativa, porque a cultura corporativa ela vem lá de cima do Conselho de Administração, né, que chamamos de Tone at the Top, e o grande ponto hoje é como o Tone at the Middle ele está alinhado com o Tone at the Top. O grande problema é o Conselho de Administração ele estabelece a sua estratégia de capital humano, mas será que a gestão ela entendeu e segue exatamente igual? Ou seja, a gestão
estou falando não só a diretoria, mas todos os gestores de uma forma geral. Por quê? Porque se o tone at the top não estiver alinhado com o tone at the middle, você vai ter uma situação de staff que não entende a própria cultura corporativa que quer ser estabelecida. Na questão da diretoria, um dos grandes pontos hoje de discussão é a sucessão do CEO. Não sei se todos vocês sabem, mas esse ano, em 2023, tem sido, até agora, é o ano de maior turnover de CEOs em empresas brasileiras, tá? Em qualquer ano, por N situações, mas ele é bastante significativo e está muito relacionado à questão da sucessão e performance também. E a questão do staff, pela primeira vez em muitas empresas, você tem as 4 diferentes gerações trabalhando, ou seja, com culturas diferentes, e como é que você consegue trazer o tone at the top para o tone at the middle e depois para essas diferentes gerações que você vê dentro da própria empresa. E dentro das diferentes gerações, você tem os conflitos do trabalho virtual ou presencial ou híbrido, né? E o próprio ativismo, né, dos funcionários como um stakeholder mesmo, inclusive se proliferando pelas redes sociais. Oi, Ito, queria só fazer um paralelo com esses aspectos que você trouxe. Desses 3 riscos que você comentou, né, o risco cibernético, que tem principalmente ataques, né, de sequestro de dados muito comuns aqui nos Estados Unidos, o risco de capital humano também, são riscos que são efeitos também da digitalização, né, dos negócios, digitalização das empresas, das mídias sociais. Então, essa digitalização, ela tem as oportunidades, né? O uso de tecnologia traz uma série de benefícios, mas também traz esses riscos atrelados, né? E no aspecto do capital humano, principalmente pelo fato de os colaboradores hoje estarem num ambiente mais virtual, né? E muitas vezes existia aquela falta de vínculo com a empresa, né? Aquela falta de pertencimento, e o colaborador, na verdade, se sente mais como um prestador de serviço do que como um empregado, né? Então, de fato, isso gera um risco de retenção, principalmente dos grandes talentos dentro de cada empresa. Perfeito. E em cima disso, né, nós, no nosso Instituto de Governança, o ACI, nós emitimos em 2023 o que seria a agenda do Conselho de Administração, todos esses materiais, né, além do QR Code, vocês também têm acesso no nosso site da KPMG, onde tem especificamente lá o nosso Instituto de Governança, e aí nós lançamos, né, esse material e abrangendo todos esses itens que nós discutimos. Por quê? Porque no final do dia, todos esses riscos que nós discutimos anteriormente, eles estão na agenda do Conselho de Administração e, obviamente, está na agenda de todos, né? Mesmo não sendo conselheiros de administração, na agenda de todos, porque são riscos significativos e que nós enfrentamos hoje no dia a dia corporativo, tá? Mesma coisa na agenda do Comitê de Auditoria, logicamente com um direcionamento mais detalhado, mas ele também está totalmente relacionado a todos esses temas que eu e a Fernanda falamos aí anteriormente, tá? Então, Fernanda, se puder falar rapidinho sobre um pouco, complementar um pouco mais, né, do que nós discutimos aí de forma geral, Brasil e do mundo, mas que acho que é legal também se dividir dos Estados Unidos, acho que é legal também, né? Perfeito. Alguns aspectos a gente até permeou aqui, né, mas eu queria destacar 3 grandes pontos, né, de temas que eu venho acompanhando aqui nos Estados Unidos. O primeiro deles é claramente o contexto econômico, né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos vem vivendo um contexto econômico bastante atípico, né? Em que tem alta taxa de inflação, alta taxa de juros, né? E acompanhado com um decréscimo no crescimento econômico. Existem alguns analistas, né, alertando até, inclusive, para uma situação de estagflação. O que seria isso? Né? Seria quase que uma inversão da lógica econômica, né? Ou seja, é um contexto econômico em que você tem alta taxa de inflação, baixo crescimento econômico e também alta taxa de desemprego, né? Normalmente, tipicamente, você tem alta taxa de inflação quando você tem crescimento econômico, né? Porque aumenta o consumo, aumentam os preços.
Então, esse é um contexto bastante atípico. A última vez que ocorreu foi em 1970, o mais recente relatório aí do World Bank alerta, inclusive, para uma possível recessão global, né? Então, é algo bastante crítico aí para as empresas avaliarem, né? Algumas já estão até começando a rever aí suas projeções, né? Os seus forecasts com base nesse cenário. Também tem a questão da mudança nas cadeias de suprimentos, né? No mundo. Então, esse é um caso que já vem sendo discutido há algum tempo, principalmente com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China, hoje, né, é um dos maiores produtores de componentes para bateria baseado em lítio, né? Então, ela domina o mercado do lítio, de certa forma. E o lítio é hoje um componente-chave de smartphone, de computador, também de baterias de carros elétricos, ou seja, ele tem sido chamado, inclusive, de ouro branco, né? Na economia, porque, de fato, vai ter uma disputa. E o que tem acontecido, né? As empresas estão percebendo que elas não podem depender, não podem ter a sua cadeia de suprimentos tão concentrada em um país ou em um fornecedor, né? E aí começou um movimento global que a gente chama de deglobalização, né? Ou seja, os países estão começando a investir mais na sua indústria nacional e aumentar, aprimorar a sua cadeia de suprimentos, né? Não só por conta dessa questão da China e Estados Unidos, mas também a pandemia trouxe esse alerta. Então, as empresas perceberam que era necessário você desenvolver a indústria nacional, né? Ninguém esperava que as fronteiras fossem fechar, né, de uma hora para outra. De fato, foi um risco que pegou muita gente desprevenida. Então, isso vem mudando um pouco o contexto das cadeias de suprimento. E agora, mais recente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, que também afetou aí uma série de produtos na cadeia de suprimentos, né? Então, principalmente fertilizantes aí que afetaram as áreas agrícolas, inclusive no Brasil, né? Então, esse tipo de contexto, né, geopolítico e econômico tem cada vez mais gerado esse processo de deglobalização, né? Então, a gente vai ver aí também toda uma movimentação nas cadeias de suprimentos, que pode ser também uma oportunidade para diversos países, né? Então, existe uma tendência de descentralização, né, de fornecedores, o que pode ser uma oportunidade. E acho que é algo que é interessante aí estar na agenda da administração das empresas. E, por último, queria só comentar rapidamente, né, temos visto uma tendência de responsabilização do Conselho de Administração por falta de diligência, né? Isso era algo ainda muito pouco abordado pelo ambiente jurídico, né, americano, mas que a gente vem visto cada vez mais nos julgamentos essa tendência, né, essa mudança. Então, o caso mais recente é o da Boeing, em que os acionistas da empresa processaram o conselho de administração, alegando que não houve diligência na supervisão das medidas de segurança da empresa, e por isso, né, que houveram, né, os acidentes ali daquele modelo 737, mas os casos estão aí para vocês pesquisarem também depois, quem tiver mais interesse. Legal, Fernanda, obrigado. Então, acho que em cima desse cenário, nós temos aí mostrar um pouco o que as empresas têm feito em termos de gerenciamento de risco e também nas suas práticas de governança corporativa. Então, nós temos aqui a nossa 7ª edição do estudo de gerenciamento de riscos, até para que nós utilizamos para essa própria análise. Então, esse estudo ele abrange 279 empresas, de acordo com seus formulários de referência,
onde nós coletamos 7.032 fatores de riscos divulgados por essas empresas abertas, dando uma média de 25 fatores de riscos, de todas as empresas do novo mercado, todas no nível 2, todas no nível 1 e as 50 maiores do básico. Essa é a base que nós temos aqui para ter essa apresentação para vocês. Então, quando nós dividimos por setor, vocês veem que por setor não há uma variação muito significativa, né? Vocês veem aí do lado direito as 279 empresas e a sua distribuição por setor, essa média de 25 fatores de riscos por todas elas, 279, e os 7.032 fatores de riscos que foram divulgados. De novo, vocês têm esse material lá no QR Code e também no nosso próprio site. Se vale a pena voltar a dizer, né, eu já havia apresentado isso a sexta edição da última vez, que quando você olha setor, os setores que informam que tem uma área de gerenciamento de risco, eles ainda se prevalecem nos setores que têm uma regulação muito forte, seja o setor de comunicação, né, 100% das empresas do setor de comunicação, 88% das empresas de utilidade pública e 80% do financeiro, só que quando você abre o financeiro para bancos, aí bancos especificamente sobe para 92%. Então, é bastante claro aí que a regulação faz com que a empresa se preocupe, né, as empresas se preocupem em ter uma área de gerenciamento de riscos. E a boa notícia é que todos os demais setores tiveram um crescimento em relação à sexta edição. Quando a gente olha por faturamento, houve uma mudança muito interessante em relação ao nosso último estudo, porque no último estudo nós víamos como se fosse uma escada, ou seja, quanto menor, era menor o percentual de empresas que tinham uma área de gerenciamento de riscos, né? E o que aconteceu agora nesse estudo é que vocês veem que as menores passaram a ter um percentual maior até do que as empresas de entre 500 milhões e 1 bilhão de faturamento. Mas isso tem uma lógica, porque em 2021 houve o boom dos IPOs, né? Todos vocês vão lembrar, e o boom dos IPOs já em cima da nova regra do novo mercado, todos eles abriram o novo mercado, que exigia que essas empresas que abrissem o capital tivessem uma área de gerenciamento de riscos. As que já estavam lá tinham prazo para fazer isso em 2022. Então, em 2021, por causa dessas novas empresas que abriram o capital e eram de menor porte, vocês veem que o percentual ficou bastante significativo. Mas é bom vocês verem que, efetivamente, as empresas de maior porte, ou seja, de maior faturamento, são as que têm a tendência de ter uma área de gerenciamento de risco. Então, setores regulados e tamanho é um componente aí para a empresa se preocupar em ter essa área de gerenciamento de risco. E quais são os 25 fatores de riscos mais citados nos formulários de referência? Eu também mostrei isso no último Risk Journey, e houve bastante mudança também. Vocês veem que o risco mais citado por essas 279 empresas, vocês veem que 264, ou seja, 95% delas, elas citam o risco regulatório, né? E aí, dali para frente, vocês têm 94% falando sobre risco das condições econômicas e de mercado, 92% falando do risco aos acionistas, ou seja, de eu não atender as expectativas dos acionistas, não dar lucro, não distribuir dividendos ou atingir o valor esperado no mercado, 91% falam dos riscos operacionais, 89% falando sobre riscos financeiros e de caixa, de eu não ter funding, ou o meu funding eu não aplicar corretamente, 88% fala da concorrência, 88% fala dos riscos jurídicos, 87% falam de não dar certo a estratégia estabelecida e não alcançar os resultados esperados. E aí que é interessante, o nono cresceu muito significativamente em relação à sexta edição, que é os riscos da tecnologia da informação, e faz bastante sentido. Seja a questão de inovação, seja a questão de infraestrutura, seja a questão de proteção de dados, seja a questão da segurança cibernética. 77% fala sobre o risco de mudança nas políticas governamentais no setor que a empresa atua. Quando nós pegamos os demais 15 riscos, ou seja, do 11º ao 25º risco, não vou ler todos, mas tem vários aqui também que cresceram significativamente, tá? Lógico que o 11º seria novo,
né, que é a questão da Covid, pandemias e saúde pública. Então, 72% comentaram sobre esse risco no seu negócio. O 12º risco, ele cresceu também significativamente, que são riscos socioambientais. As empresas passaram a divulgar esses riscos nos seus formulários de referência. E o 13º sobre a questão de recursos humanos, hoje chamado de capital humano. Tá? Vale a pena também citar o 19º risco, mais citado, que é de governança inefetiva, e que, para mim, e o 22º também, que é sobre riscos de condutas ilícitas, como fraude, corrupção, suborno, por funcionários da empresa. Para mim, eu vejo bastante preocupante quando uma empresa coloca isso como um risco, porque eu não sei que mensagem que a empresa está querendo passar para o mercado. Ou é uma proteção, mas eu acho que é uma imagem bastante negativa quando você cita esse risco como um risco no negócio da sua própria empresa. O 20º risco também é muito interessante, porque está ligado aos gestores, ou seja, a questão de sucessão e não ter gente adequada, né, para dar continuidade na própria empresa. Então, é bem interessante. Sim, e o 23º risco é muito interessante também, que é a questão de que cada vez mais as empresas veem que quando eu tenho uma subsidiária, uma controlada ou uma investida e eu não monitoro se ela segue a minha cultura corporativa, o meu compliance, o meu gerenciamento de riscos, ela é menor, mas se ela tiver um problema, um prejuízo, ela pode contaminar a própria imagem da mãe, né, ou da empresa principal. Então, há uma preocupação hoje de se monitorar de forma bastante mais profunda, né, uma forma mais profunda, essas subsidiárias controladas ou investidas também. Então, aqui daqueles 25, só para solidificar, né, aquilo que eu falei anteriormente, vocês veem que nas nossas últimas 5 edições, né, do estudo de riscos, que olhamos os fatores de riscos, vocês vão ver que tanto o risco socioambiental, né, esse azul, ele era um percentual baixo, né, 32% lá em 2017, foi para 46%, subiu para 56%, foi para 67%, e hoje ele 71% das empresas citam o risco socioambiental. O risco da tecnologia da informação também, ele era 33% em 2017, chega a 79% das empresas citando agora em 2022. O de capital humano era 34% e foi crescendo para chegar em 71%. E esse de governança inefetiva, vocês veem que ele nem era citado entre os 25 mais, começou a ser citado em 2020, 32% citava, e agora são 63% das empresas citando a preocupação com uma governança inefetiva e isso afetar os números, os resultados da própria operação da empresa. Tá? E aí, só para somar a isso que eu mostrei para vocês, nós também temos o nosso estudo de governança corporativa, que tem a mesma base, as empresas abertas, né, do Brasil, e só que essa a gente olha as práticas de governança, até para ver o endereçamento a esses riscos que nós falamos anteriormente, e aí o que nós temos aí como endereçadores ou práticas de governança para esses riscos aí que nós falamos anteriormente. Então, primeiro, o que as empresas têm feito no Conselho de Administração? Então, vocês veem aí que tem crescido ou tem se mantido significativo o percentual de conselheiros independentes nas empresas. E isso quer dizer o quê? Que na hora que nós destrinchamos esses 39% de conselheiros independentes, e lá em 2011 era 20%, o que nós temos visto é que as empresas têm trazido mais conselheiros independentes com expertise e um desses assuntos que nós falamos anteriormente para que ajude a empresa a endereçar esses riscos e também, obviamente, transformar as suas oportunidades. Então, isso é algo que fica claro no que o Conselho de Administração tem se transformado com esse propósito. Outro componente da governança é a questão de comitês. Então, os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração ele tem crescido ano a ano, né, de forma significativa, para dar suporte ao próprio Conselho de Administração, e esses comitês têm sido criados com o propósito de trazer pessoas com diferentes expertises e especializações e experiências,
e discutir nesses comitês temas, de novo, estão ligados ao que nós falamos anteriormente, com mais profundidade e trazer e ajudar o Conselho de Administração nas decisões estratégicas que eles têm que ter no negócio da empresa. Tá? Então, isso também é um componente de endereçamento aos riscos que nós apresentamos anteriormente. Outro componente de endereçamento... Oi, pode falar. Um comentário ali, como você traz, né, no dado, o Comitê de Capital Humano, ele é um dos que mais cresceram, né, nos últimos anos, até, inclusive, acompanhando essas discussões, né, e a percepção que as empresas têm tido de como que o capital humano ele tem sido cada vez mais parte da estratégia, né, essencial dentro da estratégia da empresa, mas também dentro desse contexto, né, digital, de mídias sociais, é um tema também que traz cada vez mais riscos. Então, as empresas têm estabelecido comitês de capital humano, e não é diferente também aqui nos Estados Unidos. Não, é perfeito, Fernanda. E aí também soma-se, né, ao seu comentário, por exemplo, comitês de estratégia. Não era comum existir comitês de estratégia, de assessoramento ao conselho. Algumas tinham, mas ela tem se proliferado nos últimos anos, acho que em linha com o que você falou aí. Perfeito. Outro componente de endereçamento ao risco é o seguro D&O, né, o Directors and Officers. Então, vocês veem que o seguro de responsabilidade civil, ano a ano, cresce o percentual de empresas que se preocupam em ter o seguro D&O e informar que ele existe. E o valor segurado, hoje, ele, em média, né, um cálculo bem simples, de quanto que é o valor total segurado nas apólices, é 113 milhões de reais, é o valor valor segurado, não é o valor do prêmio, é o valor segurado, tá? Então, ele cobre quem? Os administradores da empresa, conselho de administração, comitês estatutários, diretoria, demais gestores, e algumas vezes também até o próprio conselho fiscal, tá? Então, isso é uma tendência. Eu já falei anteriormente sobre a área de gerenciamento de riscos. Então, a área de gerenciamento de riscos, ela tem crescido ano a ano também. E um ponto interessante para mostrar a vocês é que a própria pandemia trouxe as empresas a necessidade de criar um comitê de crises. E aí, com o comitê de crises, muitas transformaram o comitê de crises em uma área de gerenciamento de riscos, tá? E por isso que vocês veem esse crescimento chegando a 80% das empresas tendo uma área de gerenciamento de risco. Minha preocupação é que ainda tem 20% das empresas que não tem uma área de gerenciamento de riscos. Outro item que as empresas são obrigadas a reportar é se elas veem que no ano seguinte ao que ela está reportando, elas veem a possibilidade de aumentar a exposição aos riscos relevantes que a empresa tem. E vocês veem aí que, ano a ano, antes da pandemia, a tendência era as empresas dizerem que não viam a possibilidade de aumentar o risco. Né? Vocês veem aí, 2015 era 69%, chegou a 87% em 2019. Com a pandemia, é óbvio, né? A incerteza trouxe a queda, né, nesse percentual, e agora nós vemos em 2022, com a retomada, de novo, né, as empresas, elas vendo que, até com a própria estrutura de gerenciamento de riscos e de governança que ela tem, elas não veem que haverá uma exposição maior, né, um aumento na exposição aos riscos no ano seguinte. Né? Isso é um fato bastante positivo. O outro componente muito importante da governança ligado ao gerenciamento de risco é a auditoria interna. A auditoria interna ela tem se transformado, se preocupado em se integrar com o próprio gerenciamento de riscos, como uma terceira linha, né, que nós conhecemos. Então, vocês veem que hoje a auditoria interna, muitos dos seus trabalhos estão relacionados aos principais riscos do negócio da empresa, né? E está muito conectado com a própria matriz de risco da empresa, né? Então, aqui, finalizando, né, Fernando, acho que conclusões que nós podemos chegar, né, em cima do ambiente, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que a Fernanda apresentou, e seja no mundo de uma forma geral, seja os riscos já existentes, mas também os riscos emergentes,
Em resumo, é que, primeiro, o gerenciamento de risco está na agenda do Conselho de Administração. Nós discutimos isso, né, no nosso Instituto de Governança com os conselheiros de administração. O gerenciamento de risco é prioridade na agenda do Comitê de Auditoria, né, tem sido e tem crescido muito em 2023. O Diogo, Diogo tem conversado muito, né, com as empresas, os próprios comitês de auditoria sendo muito exigentes na questão de gerenciamento de riscos, né. Como eu comentei, uma presença maior de especialistas em riscos nos conselhos de administração e nos comitês de auditoria, aumento significativo dos comitês e especificamente dos comitês de auditoria para auxiliar o conselho de administração no monitoramento do gerenciamento de risco, o aumento percentual de empresas com uma área de gerenciamento de riscos, como mostrei anteriormente, o aumento no percentual no número de empresas com auditoria interna e auditoria interna focada nos principais riscos da empresa e conectada com a área de gerenciamento de riscos, maior preocupação com as deficiências de controles internos reportados pelas empresas. Isso também nós temos visto, né, discutindo com as empresas que aquelas deficiências de controles internos que o auditor externo apresenta na sua carta de controle interno, ela tem sido debatida, tem sido discutida pelos comitês de auditoria para que eles sejam selecionados. E, finalmente, a questão do crescimento do seguro D&O, como eu falei anteriormente, o seguro de responsabilidade civil e dos próprios valores envolvidos, né? Então, a própria conclusão é que há uma maior preocupação com o gerenciamento de riscos, há uma preocupação em se antecipar a um risco emergente, ou seja, em termos do seu endereçamento, ou seja, ou do seu próprio monitoramento, e uma preocupação também de ser rápido numa possível crise em cima de um risco existente. Então, como eu falei anteriormente, a própria pandemia ensinou muitas empresas a serem rápidas na questão de gerenciamento de uma crise, e aí, em cima disso, derivaram a própria área de gerenciamento de riscos. Tá? Então, isso aí seria... Oi, desculpa, Fernanda. Só para fechar, eu acho que isso corrobora um pouco de tudo que a gente discutiu hoje, né? A preocupação com riscos tem aumentado, né? E as empresas estão tomando medidas para endereçar o risco por meio do conselho, por meio dos comitês de auditoria, das áreas de riscos e auditoria interna, entre outros, justamente porque o ambiente de negócios tem se tornado mais complexo, né? E dentro desse ambiente de negócios mais complexo, um ambiente geopolítico mais complexo, um ambiente global mais complexo, com o surgimento, né, de novas tecnologias impactando principalmente, né, as operações das empresas. Em todo esse contexto, as empresas veem que eles são acompanhados de novos riscos, né? Então, não tem como você simplesmente manter a sua postura em relação a riscos como você mantinha anteriormente, né? Agora as empresas estão vendo que, de fato, esse ambiente exige maior supervisão nesse sentido. Fernanda, foi bom você ter falado, né, isso na sua conclusão, porque também nos leva a uma discussão, né, que o Lúcio, o Diogo também tem participado, o que se discute muito hoje, que chama o interconnected risks, né, os riscos interconectados, né, ou seja, que quando você avalia um risco, você também tem que avaliar que se aquele risco ele acontecer, qual o efeito de ele ser um gatilho para outros riscos e afetar o meu negócio também. Então, hoje não dá mais para se olhar o risco de uma forma isolada. Você tem que olhar o risco de forma conectada ou até de forma holística no todo da própria empresa. Acho que um exemplo, né, uma lição que veio da própria pandemia foi a questão do risco da pandemia em si, quando ele aconteceu, e ele foi um gatilho significativo na questão de tecnologia da informação das empresas, por exemplo, de varejo, que não estavam preparadas para fazer a venda virtual, né? Aquelas que tinham a venda virtual já conseguiram ir à frente, as que não estavam preparadas ou perderam o cliente, ou tiveram ainda tem problema de imagem, ou não conseguem atender ou não conseguiram atender de forma suficiente. E aí, junto com isso, veio a mudança, né, do perfil do consumidor, ou do gosto do consumidor, que as empresas também não estavam preparadas para essa situação. Então, essa questão que você colocou, que é muito importante, é que
quando eu analiso um risco, eu tenho que analisá-lo de uma forma conectada e de forma holística também, né? Ok, eu acho que, conforme prometi, Diogo e Lúcio, terminei no horário exatamente 18h30, né? E deixo aí para vocês, aí para o Q&A. Impressionante, mas não é deixa para vocês, não, deixa para nós, né? Não vai embora, não. Não, sem dúvida, para vocês verem. Lúcio, posso fazer uma pergunta assim? Eu estou vendo que você está olhando do pessoal aqui. Posso, só pedir para o nosso público aqui, a gente já tem algumas perguntas, mas enviar mais perguntas pelo perguntas e respostas aqui, tá? Eu tenho umas perguntas que depois eu vou falar das outras lá, Lúcio, que eu sei que você tem aqui também, mas eu vou falar uma aqui. Eu vi aqui que a gente viu que a existência das áreas de risco de auditoria interna é uma evolução grande, né, cara? São 10 anos, né, cara? Antes era quase nada, né? Então a gente vê que lá 94, 98, 100%, né? Mas eu queria só fazer uma observação, e eu não vou falar da auditoria interna, eu vou falar mais da área de riscos, que é a que a gente reporta há mais tempo também, né? Mesmo tendo a evolução da área de risco, não quer dizer e não faz parte no formulário de referência que você tem qualquer avaliação da eficiência, ou da eficácia, ou do escopo, e para quem ele reporta, né? Então, hoje, para a gente, claro que é uma evolução da existência, mas você ainda não sabe como é a atuação dentro das companhias, né? E não tem nenhuma exigência de que se faça esse tipo de avaliação. Diogo, concordo plenamente com você, porque o que eu vejo, né, na questão desse tema é que a regulação aumentou muito para você dizer, para você ter que ter, né, e também divulgar. Então, assim, acho que isso está bem solidificado. Olha, todo mundo já sabe, eu tenho que ter, tenho que divulgar. E acho que entra exatamente essa etapa que você está colocando, beleza, mas você divulga, mas como é que ele atua, né? Tem matriz de risco, né? Tem um portfólio de risco, tem um sistema GRC para poder conectar tudo. Então, eu vejo que o benefício da regulação e o benefício do ativismo e da preocupação do stakeholder vai fazer exatamente isso que você está colocando, né? Porque eu acho que, sem ter isso também, acho que era exatamente o que você falou, lá no passado as empresas nem tinham. Acho que em cima de punições, prejuízos e mais regulação, a tendência é que isso mude, né? Não, e até para puxar a Fernanda aqui, não é muito diferente do que a gente viu nos Estados Unidos, mas há muito tempo atrás, né? Lembra que a gente avaliava lá atrás era se existia ou não, né? E depois foi uma evolução de que hoje você tem que falar qual que é o escopo, a eficácia, a eficiência do pessoal, a capacidade do pessoal, né, Fernanda? Exatamente. Aqui nos Estados Unidos, né, até por conta da SOX, a gente discute muito, né, esses temas dentro da Risk University, também com os nossos clientes. Desde 2000 tem diversas exigências, né, no sentido de estruturas, né, de gestão de riscos, próprio comitê de auditoria com uma atuação mais forte no âmbito de controles internos, da auditoria interna em si, mas de fato, né, nesse começo a divulgação era muito mais, né, e a exigência era muito mais no sentido de existir a área. E a gente tem visto, né, principalmente por meio do ativismo, né, dos investidores e dos acionistas, esse enforcement para que a governança, de fato, não seja um checklist, né? A governança, ela tem que existir, ela tem que funcionar, né? Ela tem que estar acompanhada também de uma cultura corporativa adequada que permita que todas aquelas práticas, todas aquelas estruturas implementadas, elas tenham, de fato, efetividade. Diogo, só para somar aí também, viu, o que você falou, eu também vejo que com a pandemia, e nós vimos isso, que foram criados esse gerenciamento de crise, e aí o conselho de administração, a própria diretoria se envolveu, né, nesse gerenciamento de crise. Eu acho que também foi um bom aprendizado para eles sobre gerenciamento de risco, né, que faz que eles se valorizem mais, né, esse processo, né. Desculpa, Lúcio, eu sei que você tem as perguntas aqui, mas eu não queria perder, porque tinha uma outra que eu ia falar que quando começou a pandemia, a maioria das propostas que a gente pediu aqui era avaliação de plano de continuidade de negócios e gestão de crises, né?
não deveria ter mais comitês ali de gestão de crise, ou eles estão incluídos em algum outro lugar ali, ou eles não reportam também, até porque você não tem uma frequência, provavelmente, né? Mas eu achei que talvez tivesse ter mais ali, ou eles não estão reportando, eu não sei, eu achei um pouquinho estranho. Não, tem uma lógica, Diogo. É que acontece o seguinte, que pós-pandemia, o que acontece? Os comitês de crise, eles continuam, mas eles são comitês executivos, sabe? Eles estão no nível da diretoria. E a discussão de crise, de riscos, eles foram incorporados nos comitês de auditoria ou comitê de riscos, ou o próprio conselho de administração está vendo. Então, por isso que você acaba não vendo o comitê de crise, porque você houve aí uma distribuição, vamos dizer, né? Você jogou dentro da responsabilidade do comitê de auditoria puxar o assunto, entendi. A agenda do comitê de auditoria hoje é enorme, viu, Diogo? Não, depois eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar o Lúcio, que foi do outro dia lá, que era exatamente desse tema, de quantas coisas eles tinham que fazer, mas vai lá, Lúcio. Exato. Na semana passada, no evento da semana passada, a gente teve uma pergunta sobre quem deveria dar suporte ao conselho para as questões ESG. E aí eu queria que, nesse mesmo tema, talvez comentar um pouco, porque você mencionou que os comitês de assessoramento têm subido ano a ano, né? Você comentou isso lá na apresentação. E aí, especificamente para o monitoramento de riscos corporativos, quem que dá esse suporte? São os comitês de risco, o comitê de auditoria, ou quem mais você tem visto aí? Então, Lúcio, você, inclusive, está bem acostumado com instituições financeiras, né, que existe até a regra de você separar, né, comitê de auditoria e comitê de riscos, né? Mas, assim, o que tem havido é uma tendência das empresas deixar com o comitê de auditoria a questão do monitoramento dos riscos corporativos, que aí vai entrar ESG, vai entrar riscos cibernéticos e detalhe. Agora, a estrutura, os investimentos que precisam ser feitos, ou a comunicação para fora ou para dentro, as empresas têm criado um comitê de sustentabilidade aí nesse propósito. Agora, sobre riscos especificamente, o que nós temos visto é que os comitês de risco, quando eles são criados, né, exceto pelas instituições financeiras, que é regra, tem sido com o objetivo de ajudar o conselho de administração em deliberar decisões ligadas a riscos financeiros, sabe? A questão de derivativos, hedge, essas situações, e deixando o comitê de auditoria mais para monitorar a matriz de riscos corporativos como um todo. Eu só queria puxar aqui, que a gente tem uma pergunta específica de que, e aí Fernanda também, de ESG, e eu vou linkar porque ele tem um comitê de sustentabilidade, eu lembro 44, né, de 200 e pouco, acho que vocês falaram, né, que eu vou entender que de ESG, de sustentabilidade é o ESG, né, que normalmente é o que a gente tem, mas a pergunta que eles tiveram, assim, ESG obviamente está na agenda de todo mundo, né, Lúcio, faz mais ou menos isso. Eu não vou colocar a palavra na boca da pessoa, porque eu não lembro exatamente a pergunta, mas assim, vamos colocar mais essa responsabilidade para o comitê de auditoria, ou a gente tem que ter um comitê que ajude o conselho de administração com esse assunto, porque ele é muito técnico, né? E lá, o que a gente conversou, e até para você, e fique à vontade aqui de falar o que está acontecendo, a gente falou que talvez seja uma evolução que a gente vê no mercado, que você tenha no começo aí um pessoal técnico, mas primeiro que o comitê de auditoria não pode ficar fora, porque você tem os impactos que a gente tem de publicações, como a Fernanda falou que na SEC já está falando, e no Brasil vai ter também, né? Mas pode ser que em algum momento aqui, nesse começo, você vai ter um comitê especialista aí, né? Diogo, isso é um bom ponto mesmo de discussão pelo seguinte, e isso vou dizer por muitas discussões com algumas empresas. As empresas têm evitado falar que tem um comitê ESG. Eles falam que tem um comitê de sustentabilidade. Por quê? Porque ainda, falar que você tem um comitê ESG é um negócio meio complicado. Por quê? Porque o S as empresas têm um comitê de capital humano, né? E certo. O G, as empresas têm um comitê de auditoria para olhar a governança, entendeu? Então, você vai ter um comitê ESG, é meio difícil nessa situação. Então, eles têm um comitê de sustentabilidade e o conselho faz a conexão do comitê de sustentabilidade, o comitê de capital humano e o comitê de auditoria para olhar o ESG de forma holística. Esse, pelo menos, é o que o conselho está tentando construir. Agora, está perfeito? Não está, porque, sejamos sinceros, ESG é um negócio novo, né, que acelerou muito rápido.
ele está muito embutido hoje no nível executivo, né, no nível da diretoria, mas está chegando, né, de forma rápida até, mas se estruturando no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria, né? É a discussão que a gente sempre teve dos especialistas, né? Então tem como ter especialista de tudo no Comitê de Auditoria, né, cara? Então, talvez a relevância do tema aí faz sentido você ter esse comitê de assessoramento aí técnico e com supervisão, né? Não tem uma regra clara aqui, mas parece que... Tem. Não, isso só para somar, viu, Diogo, que você está falando, o que também nós temos visto é as empresas têm trazido advisors, seja no Comitê de Auditoria, seja no Conselho de Administração, seja no Comitê de Sustentabilidade, para discutir ESG de forma mais holística, porque é o que você falou, não dá para eu aumentar o número de membros para inserir todas as especialidades. Eu vou ter que ter um especialista em cyber, um em capital humano, um em disrupção tecnológica, um em ESG, aí vai ficar gigante meu... E o grande risco, viu, Diogo, só para somar o que você está falando, que é importante, é que, inclusive, muitas empresas preocupadas com isso, de você começar a ter muita gente especialista, de você perder aqueles antigos que conhecem a empresa, entendeu? Ou seja, você conhece todos os temas, mas não conhece a empresa. Então, hoje é um dilema... Essa cultura. Exato, Lúcio, exato. Tanto que a gente fez até uma pesquisa, né, eu e a Fernanda, inclusive, que todos os países do mundo, aqueles que têm criado, que tinham as regras de idade máxima para conselheiro, eles estão tirando isso aí. Por quê? Porque quando você traz uma idade máxima, você começa a perder gente que conhece a empresa para ter gente nova que é especialista, mas não conhece a empresa. Aí você não sabia disso não, que você tinha idade máxima em alguns lugares. Então, alguns países tinham essas regras, Diogo, e eles começaram a tirar, sabe, isso como uma obrigação. Oi, deixa eu só... falar aqui, Eu queria complementar na questão anterior do ESG, né? E a minha opinião é muito próxima da do Ito, eu concordo plenamente com a colocação, acho muito difícil um órgão, né, um comitê de ESG conseguir abordar com qualidade todos os temas que estão, né, dentro desse tópico. Eu não tenho visto comitês de ESG aqui nos Estados Unidos, no Brasil também não víamos isso, porque, de fato, o ESG compreende vários temas, né, e temas muito amplos e complexos. Então, o que nós temos visto de fato, as empresas terem diferentes comitês que abordam parte, né, do ESG, seja o comitê de sustentabilidade, para olhar mais a agenda do carbono zero, né, relatório de sustentabilidade e a projeção aí de redução das emissões das empresas, seja um comitê de capital humano para olhar, né, toda essa mudança na força de trabalho, de retenção das pessoas, né, a própria mudança do futuro do trabalho com a tecnologia. Seja o próprio conselho de administração, né, também unindo todas essas discussões, e o comitê de auditoria com o olhar de riscos, né, e aí, mais uma vez, amplia-se a atuação do comitê de auditoria, que também esse olhar no âmbito dos riscos ESG. Então, é isso que nós temos visto. Aqui nos Estados Unidos não é diferente, né? Porque de fato é um tema muito amplo, né? É um fato que compreende vários assuntos relevantes e que precisa dos especialistas também, né? Para discutir. Fernanda, queria só complementar o que você colocou, Diogo. Acho que eu vou dizer o que eu vejo nas discussões com o Conselho e com o Comitê de Auditoria. Esse assunto é novo na agenda do Conselho e do Comitê, essa é a realidade, tá? E cá entre nós, bom, agora ela caiu de vez, a Fernanda. E o ponto é que o tema ESG, ele cresceu muito rapidamente e muito bem por questões ambientais. Então, hoje ainda, hoje que está chegando as discussões mais as questões sociais, estou falando sociais, mas não é nem de responsabilidade social, mas a questão do capital humano, retenção de talentos, remuneração dos executivos e governança corporativa. Então, é exatamente isso aí que a Fernanda está colocando, que a gente está discutindo aqui, que o Conselho ele ainda está pincelando esses temas para ver como é que ele vai olhar esse ESG de forma holística,
Porque o grande tema nesses últimos anos tem sido a questão ambiental mesmo. E não está errado, eu sei, mas o SG não é só isso, né? O SG são três itens em conjunto, né? Acho que é muito por isso. Se eu não estou errado, você falou que a CVM colocou aqui que vai ser obrigado a partir de 23 agora, riscos ambientais e sociais. Aí você vai ter que divulgar o top 5, foi isso que você comentou, né? Não, são duas coisas. Um é que você tem que dizer seus riscos sociais e ambientais, mas ele não fala SG, ele fala riscos ambientais e sociais. Uhum. E, além disso, eu tenho, daqueles 25, 30, sei lá, 35 riscos, eu tenho que dizer quais são os 5 mais significativos para o meu negócio. Que pode ter o ambiental ou não. As listas estavam ficando extensas, né? Ah, é verdade. E muitas vezes copy-paste, essa é a verdade, né? O cá entre nós, né? Eram listas setoriais, a maioria também, né? Então... exatamente. Eu sinto informar que choveu de perguntas aqui, né? Vamos lá. Vou começar por uma... Bom, vou continuar aqui no Comitê de Auditoria. O Dietmar Frank nos perguntou: o Comitê de Auditoria deveria monitorar a matriz de riscos e também a gestão de riscos propriamente dita? Bom, posso responder o seguinte, né? Não dá para o Comitê de Auditoria monitorar os riscos, né? Minha opinião, e acho que está muito ligado, né? O que a gente discute todo dia, gerenciamento de risco é uma área que é a segunda linha, né? O antigo nome, segunda linha de defesa, vamos dizer, né? E se reporta à gestão. Então, o que o Comitê de Auditoria tem que fazer, ele é ter certeza que isso está sendo bem feito pela gestão e que está sendo direcionado pela gestão ou pelo próprio Conselho de Administração, principalmente se for risco estratégico, né? Acho que essa é a função que eu vejo do Comitê de Auditoria. E aí, então, só para complementar, ele é terceira linha de defesa, utilizando mais ou menos a auditoria interna ou de uma outra maneira para testar a eficiência do que eles estão fazendo. É isso aí. Perfeito, Joe. E concordo com você. Não adianta também falar de gerenciamento de risco se alguém não testar se o risco que foi gerenciado está bem gerenciado, né? Então alguém tem que testar, né? E aí entra a auditoria interna. Concordo com você. Não, acho que isso está bem claro. Tem uma outra pergunta aqui do Paulo Rubens do Nascimento. Acho que a Fernanda comentou desse tópico aqui. Ele diz: diante das fraudes internas, os regimes de trabalho home office e híbrido não aumentariam esse tipo de risco de fraude? De fato, né? Isso é algo que nós observamos acontecer no período de pandemia, porque muitas empresas não estavam preparadas para o trabalho remoto, tal como muitas empresas não estavam preparadas, né, para passar de um modelo de negócios, né, dentro da loja para o e-commerce. Muitas não estavam preparadas para passar suas operações para o trabalho remoto, né? Então, para que as empresas reagissem no ambiente de pandemia, no ambiente de retração econômica de forma rápida, isso exige a quebra de alguns controles, né? E foi o que aconteceu. Houve também, né, um aumento do risco nesse sentido, inclusive o risco de fraude, porque acompanhamos, né, casos aí de empresas que deixavam os colaboradores usarem equipamentos pessoais, né, ou que enviavam equipamentos sem ter todas as medidas de segurança, justamente pelo período crítico que a pandemia trouxe, né? Então a exposição é maior, né? Mas passado esse período de pandemia, né, esse período de susto, agora o que as empresas têm que fazer é monitorar esse risco, né, e endereçar esse risco com os controles necessários, né? A exposição ao risco aumenta, assim, mas não quer dizer que esse risco vá se materializar. Para que ele não se materialize, a empresa precisa endereçar esse risco, né? Então, aplicando os controles necessários dentro desse novo contexto, porque os contextos vão mudando, né? E é o que a gente discutiu ao longo das apresentações de hoje, né? Quantos contextos econômicos globais de negócio não mudaram, né, ao longo dos anos.
E isso muda o ambiente de riscos, né? Então, as empresas têm que se adaptar da mesma forma. Deixa eu só palpitar aqui, Fernando, só para linkar dos outros dias aqui também, que vocês deviam estar com ouvintes também. O Leandro deixou claro que é o que você falou, você utilizar os equipamentos pessoais aqui, né? E meu filho nunca mais brincou no meu celular depois que eu vi o que ele falou lá. Eu não instalou mais nada, né, cara? Porque não é simplesmente clicar lá, né? Qualquer os aplicativos lá de joguinhos, tudo também. Então ele demonstrou o tamanho do risco que você falou. E o Emerson veio aqui também falar da pesquisa que a gente teve, que eu acho que é o perfil do fraudador, que demonstrou que durante a pandemia, que foi exatamente o que você falou, a gente teve muitos desligamentos nas empresas, né? Então, os controles internos foram deixados de lado para você ter mais eficiência, porque eles mudaram muitos processos também. Então, claramente, eles assumiram mais riscos. E a gente, esses dias, estão empresas voltando para a gente e falam, cara, depois aqui da pandemia, a gente teve que ser ágil, tudo, mudou muita coisa, então a gente precisa rever tudo. Então, não dá para você virar a chave, né? Porque você teve uma mudança muito grande ali. Então, é o que você falou também, aumentou um risco muito grande por causa da tecnologia, de acessos também, e do dia a dia ali de decisões que eles tiveram que tomar para a sobrevivência das companhias, né? Exatamente. Então, assim, de fato, houve uma redução de controles nesse período, mas, até porque as empresas precisavam reagir rápido, né? Então, aceitaram alguns riscos, mas agora, né, as empresas têm condições de olhar para esses riscos e endereçar, né? Então, conforme esses contextos vão mudando, vão acontecendo, as áreas de riscos, né, os gestores de risco, a própria auditoria interna tem que se adaptar para endereçar também e deixar as empresas mais protegidas. Aproveitando que você falou de diminuição aí de controles, né, de deficiências, eu tenho uma pergunta aqui da Júlia Roberta Nunes. A pergunta é assim, é possível comentar sobre o impacto nas deficiências de controles internos divulgadas ao mercado nas empresas que possuem boa estrutura e cultura de gerenciamento de riscos? E aí ela diz que lá, ela fala aqui, né, aqui temos observado que com o avanço da maturidade da companhia, as DSCI têm diminuído na carta de controles internos e, consequentemente, aumentado o nível de confiança dos auditores externos em relação aos controles de sistemas. Ô, Lúcio, eu posso responder isso em cima do próprio histórico da divulgação das deficiências de controle interno nos formulários de referência, tá? Uhum. Quando nós pegamos que eu não mostrei aqui, mas quando a gente olha a evolução do número de empresas que reportam deficiências significativas de controles internos, né? Só para lembrar que quem faz isso é o auditor externo na carta de controle interno, e a empresa, se tiver uma deficiência significativa, tem que colocar e divulgar para o mercado, né, no formulário de referência. Isso começou lá em 2011. Nos primeiros anos, como as empresas não entendiam bem o que seria deficiência significativa e não significativa, vou fazer um copy-paste da carta de controle interno e saiu uma cacetada de deficiências lá. E aí, com o tempo, foram aprendendo, a própria CVM foi orientando, e o que acontece? Começou a cair. Chegou um momento, um ano, que poucas empresas divulgavam deficiência significativa, porque elas entenderam exatamente essa pergunta, que quando eu divulgo uma deficiência significativa, muitos começam a questionar a própria governança ou qualidade de controle interno da empresa. Então, começaram a divulgar menos. Aí, o que aconteceu? O que a CVM fez? Isso foi fato. Ela começou a pedir para o auditor independente a carta de controle interno e exigiu que ele separasse, né? Então, houve uma regra de o que é significativo e o que não é significativo. E começou a comparar com o formulário de referência e viu que não batia. Então, o que aconteceu? Aí você olha, a tendência começou a crescer porque começou uma pressão reguladora para que isso acontecesse. Olha, vou dizer, em 2021 houve o ápice de 51% das empresas dizendo que tem deficiência significativa nos controles internos. Teve empresa que divulgou 32 deficiências significativas de controles internos. O que acontece? Aí que entra... aliás, muito está relacionado ao que a Fernanda falou, de flexibilização dos controles, mas muito também está relacionado à questão de segurança cibernética também e questão de segurança de TI, o controle de TI. O que é positivo disso tudo? Que aí volta o ponto da pergunta.
é que nós temos visto que os comitês de auditoria têm se preocupado em pegar a carta de controle interno e discutir com a gestão como está sendo endereçado e depois monitorar os planos de ação. Por quê? Porque o mercado começou a ver que aquela empresa que tem uma deficiência de controle interno, por exemplo, falta de qualidade de funcionários da contabilidade, tem várias que colocam isso, né? Porque o auditor colocou. E aí, o que acontece? Se ficar vários anos isso aparecendo, começa a ficar ruim em relação ao mercado. Então, o próprio comitê de auditoria acaba sendo responsável por isso. Então, está havendo uma tendência de se reduzir, porque o comitê de auditoria tem sido mais exigente nos planos de ação. Porque o mercado está mais exigente nessa leitura. Você fala, todo mundo? Não. Mas o mercado está aprendendo a ler esse item da deficiência de controle interno. Uhum. Legal. Posso fazer uma pergunta aqui, ó, que é para os dois aqui, que eu quero saber nos Estados Unidos e no Brasil, Ito. Comitê de investigação. Não tem regra, né? Porque a gente vê que empresas criam comitê de investigações, tem empresas que não criam, para quem eles reportam, qual a reposição, como que funciona aí? É a empresa que define o que se ela quer fazer e se ela acha relevante? Normalmente é uma boa pergunta, viu, Diogo? Normalmente a gente sabe disso, né? O comitê de investigação ele só é criado quando acontece alguma coisa, né? Óbvio, né? Por isso que é um comitê de investigação. Mas esse ponto é interessante que você pergunta. Esse é o propósito dos comitês, sabe? O Conselho de Administração ele deveria criar comitês para olhar um tema específico e quando não precisar mais desse comitê. Então, é por isso que às vezes vocês veem lá no nosso estudo, comitês de estratégia, só tem 40. Aí você fala, pô, mas é pouco. Não é. É que às vezes o Conselho ele cria um comitê de estratégia, discute a estratégia e depois dissolve, não precisa mais, traz a gente de fora, junto com o Conselho e dissolve. Então, só respondendo a sua pergunta, é a mesma coisa. O Conselho de Administração cria um comitê de investigação para ele, né? Para ele, e aí, quando termina, ele dissolve para trazer os resultados para ele ver como ele vai endereçar internamente e externamente também. Diogo, passando um pouco a ótica aqui dos Estados Unidos, de fato, não tem regra, né? O comitê de investigação não é um comitê exigido, requerido, por nenhuma regulação. Ele acaba sendo instalado quando, de fato, existe algum episódio, né, algum evento na empresa e que precisa dessa investigação. O que eu tenho visto, normalmente, o comitê de investigação, ele é formado com membros do comitê de auditoria, membros da gestão, então depende muito do contexto daquele evento que ocorreu, né, quem foram os potenciais envolvidos e tal, mas de fato tem visto que o comitê de auditoria tem uma presença, fora, né, os advogados aí que estiverem envolvidos também na investigação do caso e na assessoria da empresa. Agora, viu, também só para somar aí o que a Fernanda coloca, ou pelo menos para lembrar que nos Estados Unidos o comitê de auditoria ele tem uma função até de deliberação, né, que é diferente no Brasil, né? No Brasil, o comitê de auditoria não manda, né? Ele dá suporte ao conselho, mesmo ele sendo estatutário, mas ele não tem a palavra final. Mas lá nos Estados Unidos, né, Fernanda, o comitê de auditoria tem a palavra final em algumas coisas, né? Inclusive contratar auditor, não é? Discutir... Principalmente nas questões relacionadas às demonstrações financeiras, né? Então, tem e as regras de independência são diferentes também. Então, quando você fala das comissões de investigação, assim, você pode entender que quando a gente fala lá, a independência é diferente do comitê de auditoria daqui, certo? É isso aí. Acho que é só lembrar esse detalhe, porque é uma diferença bem grande de governança, tá? Exato. É como o Diogo comentou, né? Os membros do comitê de auditoria, eles têm que ser independentes, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, tem que ser conselheiros independentes. Então, isso já traz aí uma grande diferença também, né, na relação desses membros com a empresa. Legal. Mais uma. Saideira, Lúcio. Saideira? Né? Saideira, porque hoje vai quintar, né? Hoje é véspera de sexta de carnaval. Pergunta do nosso
Ito, pergunta do nosso amigo Paulo Aracaki. Um abraço para o Paulinho. Sobre empresas... primeiro uma afirmação, né? Sobre empresas regulamentadas, exemplo, bancos e seguradoras, desde 2021, o Comitê de Auditoria e o Conselho, eles precisam ser envolvidos no processo final de revisão do Programa Interno de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E aí ele pergunta se agora, com essa exigência, os membros do Comitê de Auditoria e Conselheiros não deveriam passar por treinamento de PLD para fazer esse processo de avaliação e aprovação. Olha, Paulo, vou dizer para você, um dos itens, quando nós fazemos, por exemplo, uma avaliação do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, treinamento contínuo. Porque o ponto não é só esse. Imagina, você é conselheiro de administração, estou falando de conselheiro de administração, e não entende o que é um risco cibernético, né? Não entende, ou pelo menos as tendências dos riscos cibernéticos, ou não entende a questão aí das tendências do capital humano, risco capital humano, ou mesmo as novidades em gerenciamento de risco. Então, é a mesma coisa, né? Então, para você ser um membro de conselho de administração, um membro do comitê de auditoria, tem que ter um treinamento contínuo, que inclui a questão das regras da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, acho que a resposta é sim, mas não só para isso, né? Acho que a própria empresa deveria até se preocupar ou de ela dar o treinamento ou de exigir que esse treinamento esteja ocorrendo, né? E aí, nas nossas avaliações de conselho, a gente olha muito, e isso é muito função do próprio Governance Officer, né? Ou Secretaria de Governança, de monitorar que isso está acontecendo entre os membros. Muito, só para agregar na pergunta aqui, será que por ser um tema específico e talvez novo para eles, aí não faz o sentido de, além do treinamento também, e ele tem provavelmente uma verba de assessoria para contratar alguém para ajudar eles nessa avaliação, que pode ser um consultor também, ali para fazer parte do comitê, advisor, não sei, né? Não, bom ponto, bem lembrado, Diogo. Inclusive, a nova regra, né, que você vê, o próprio Código Brasileiro de Governança aí, dentro do novo mercado, é que o comitê de auditoria ele tem que ter uma verba, né, orçamento próprio para contratar especialistas para ajudar em investigação, ou em dúvidas, ou em treinamento também. Você tem razão. Essa regra segue, inclusive, a regra da SEC, né? Porque aqui nos Estados Unidos também, o comitê de auditoria, desde a SOX, na verdade, ele já é obrigado a ter um orçamento próprio com esse fim de contratar assessores externos sempre que precisar. Só para ajudar também, Nito, tem uma regra também regulamentar, e você participou comigo, né? A gente tem treinamentos que a gente dá para conselhos e comitês, né? Sobre temas de GRC, que inclui prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, lei anticorrupção. Então, assim, já existe uma regra regulamentar também sobre treinamentos. A KPMG assessora alguns dos nossos clientes seguradoras em treinamentos para executivos. Um refreshing todo ano para alguns clientes, né, Lúcio? Levar os temas novos. Todo ano para a gente poder atualizar todos eles. É isso, Lúcio? 7-2. Tá bom. Então vamos ter um monte de pergunta aqui, depois a gente passa para você aqui, a gente vê o que não foi respondido. Tem algumas que são dos outros especialistas lá que a gente pulou, a gente não queria colocar vocês dois numa fria aqui, não, responder ali uns bem específicos ali de SG, por exemplo, a gente vai mandar para a Neumara, para a Maria Eugênia responder, tá? Mas, Fernanda, obrigado aí, caiu poucas vezes ali, tá? Foi ótimo, viu? Obrigado pelo tempo aí, foi excelente. Ito, obrigado pela presença de novo aqui, público muito grande, um monte de pergunta aqui. Lúcio, obrigado pela coordenação todos os dias. Tá, acho que a gente teve um público aqui excelente, a nossa decisão que a gente falou lá de fazer virtual foi bem tomada, teve o Brasil inteiro aqui presente, aqui, não só São Paulo, a gente não ia ter lugar para colocar todo mundo, mesmo se eles viessem para São Paulo, né? E hoje em dia a gente acha que as pessoas elas estão mais com a tendência de querer fazer por Teams mesmo, a gente viu, né? Pessoal, muito obrigado pela presença. Esse webinar aqui vai estar disponível naquele QR Code que eu falei também. Muitos perguntaram da apresentação também, a apresentação vai estar lá também. Agradeço novamente a presença e até o ano que vem. Um abraço e boa noite. Obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.